Bom, é um enorme prazer estar aqui conversando hoje com o professor Rogério César de Cerqueira Leite. Eu diria que um dos cientistas, para não dizer um dos intelectuais mais influentes do Brasil nesses últimos 50 anos. Ele se envolveu em grandes temas nacionais, né? Nunca se omitiu de participar desses debates, desde questões nucleares a questões de energias renováveis, ensino. Foi fundamental na estruturação de uma série de instituições, desde o fortalecimento da Unicamp, sempre preocupado também com a questão da inovação, uma presença assim, central no estabelecimento do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que depois cresceu para ser o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ou seja, é uma figura, eu diria, central, né, para o país nesses últimos anos. Então é um prazer enorme estar aqui batendo um papo hoje com o senhor, professor, e a Cláudia aqui, que está junto comigo, né, nós vamos conversar um pouquinho com o professor Rogério. O senhor chegou no ITA, o senhor fez engenharia no ITA, né? Em 1952, e como o senhor conta na sua biografia, levando 300 livros, 400 discos, tudo isso num apartamento de 2 quartos, onde moravam 4 estudantes. Eu imagino que o senhor deve ter tido alguma dificuldade de se instalar. Como que foi esse período no ITA? Qual que era a proposta da escola? Se o senhor puder contar um pouco o que era a sua vida ali e o que era o ITA em 1952. O ITA tinha sido criado, né, há algum tempo atrás, mas estava já estruturado em São José dos Campos há 2 anos antes de mim, tá certo? Então, quando eu cheguei, fui da terceira turma a entrar no ITA, o ITA já em São José. Houve um outro grupo de estudantes que entraram no ITA no Rio de Janeiro, quando eu estava abrigado lá na escola militar lá, né? Mas então, a vida no ITA era uma vida meio fechada. O pessoal ficava quase que internado. Eles podiam ir até a cidade, mas era longe. Mas era uma vida confinada e não tinha nada para fazer senão estudar, tá certo? Eu tapeava de vez em quando, dava uma fugida para as casas, porque sem namorada não dá para ficar, né, também. Mas era um sistema extremamente acolhedor. Os professores conheciam os alunos, cada aluno entrava só 100, naquele tempo entravam 80, depois passou para 100. Mas entravam cada aluno era conhecido, tinha um professor que ficava uma espécie de padrinho de um grupo de 2, 3 alunos, então havia uma interação social entre alunos e professores que eu achei sempre muito salutar. Tinha um departamento de alunos que fazia também umas promoções, que conversava muito com os alunos, e isso era muito importante. Era um americano que tomava conta, que era o diretor desse departamento. Eu acho que essa vivência extremamente foi importante para a formação do jovem estudante, tá certo? Eu acho que era a primeira coisa do ITA. Além do mais, a gente tinha todo exposto, tinha laboratórios de ensino muito bons, tá? Para um estudante dedicado, as oportunidades eram muito grandes, tá certo? Tanto é que saíram de lá vários físicos, né, de importância, que tiveram importância no cenário nacional, né? Bom, eu acho que esse é o que me impressionava mais. A gente fazia muito esporte também. Uma curiosidade, havia um certo pensamento entre os alunos, os professores, de que estava se construindo um país? Eu acho que a coisa era mais simples. A gente não pensava no país, a gente pensava geralmente na ciência e pensava também, eu acho que isso falhava, não tinha um curso que lembrasse que a gente era brasileiro lá. Era ruim, tinha um curso de humanidades, mas eram aulas de inglês, apenas a gente aprendia um pouco mais de inglês. Mas falava-se um pouquinho de literatura em inglês, americana, sempre porque eram professores americanos. Enfim, havia um pouco, e não havia militarismo lá. O vice-diretor, tinha o reitor, depois tinha um primeiro diretor. Esse diretor nunca botou uma farda, nunca vi ele de farda, sempre de civil, vestido de civil, etc. Então foi um período muito bom do ITA. Mais tarde houve uma decadência com a introdução
de uma espécie de intervenção militar, mas ela foi removida a tempo, antes de estragar o ITA. Menos mal. Bom, do ITA, concluído o ITA, o senhor fez o doutorado na França, voltou por um breve período no Brasil e foi para o Bell Labs, por um longo período no laboratório. Isso, Como é que foi essa experiência de trabalhar com recursos para pesquisa, com toda abundante, com infraestrutura? Talvez no melhor lugar, né, para fazer física de estado sólido em particular do mundo naquela época. Exatamente, Bom, mas veja bem, vamos começar então. Eu terminei o ITA, fui contratado pelo ITA, apesar de não ser um bom aluno, não era aqueles que tiravam nota 10, tudo, não. Eu, de vez em quando, flanava, quer dizer, garanto para vocês que, de vez em quando, eu preferia, digamos, uma namorada do que fazer lição de casa, isso é... Mas a maior parte do pessoal era completamente, digamos, dedicado à escola, tá certo? Então, eu... terminei o ITA, fui contratado, depois passou 6 meses como professor assistente, não era assistente, era professor auxiliar. E aí, então, passou pelo Brasil um indivíduo gênio, que chamava-se Pierre Regan, que foi depois ministro da Ciência e Tecnologia na França, e o meu chefe de então, Luiz Valente Boff, um excelente e dedicado professor e pesquisador, ele conversou com o Gran, já me convidou para ir para a França, tá certo? Como eu não era um aluno muito bom, né, eu sabia que entrar numa grande universidade americana, por causa das minhas notas, não seria tão fácil. Né? Mas eu presumia isso, talvez entrasse. Pierre Regan era da École Normale, quer dizer, era professor catedrático da École Normale, que era o sonho de muita gente, era a École Normale Superior de Paris, né? Enfim, um lugar muito difícil, etc. Então ele me convidou e eu fui, fiquei no laboratório dele. Mas o doutoramento é dado só pela universidade, não tem nem... A escola de direito naquela época não pertencia à universidade, então não podia dar doutoramento. Né? E era uma enorme escola em Paris, né? Mas, enfim, as escolas de engenharia também não podiam dar, tinha que ser na Sorbonne. Tá? Então eu fui, fiz o doutoramento lá. A cidade de Paris não é boa para a gente estudar, é boa para se divertir, tá certo? Aquela quantidade de concertos, de teatro nascente daquela época, tá certo? Que havia uma nova linha de teatro, né? Então, era uma atração muito grande para você ficar em casa estudando também, tá certo? Mas assim mesmo eu consegui tirar em 2 anos e meio, quase 3, o doutoramento, que é uma raridade lá. Rápido assim não é fácil, tá? Mas acho que eles também me fabricavam também, tá? Porque eu sabia matemática. No ITA você sabe, aprende muita matemática, não sei se agora, mas aprendia muita matemática. Tinha lá um velho professor irlandês, devia ter uns 80 anos, tá lá, que tinha vários livros escritos, etc. E ele fez uns cursos muito apropriados, exigia muito. Quando eu cheguei em Paris, o parisiense o francês acha que eles é que sabem matemática. Mas eu garanto para vocês que eu dava banho neles. Né? Só com o curso do ITA. Enfim, de qualquer maneira, no laboratório era sempre bem tratado. Fiz um doutoramento sereno e podendo conhecer um bocado de música, um bocado de teatro, etc. Né? Museus, né? O Louvre, tem outros 3 ou 4 museus muito interessantes que eu passei a ser frequentador, tá certo? Enfim. Concluído o doutorado, o senhor voltou para o Brasil. Depois do doutorado, eu já saí do doutorado contratado pela Bell, tá certo? Para um estágio lá. E fui primeiro para um estágio de 1 ano, né, que era o inicial, tá certo? Era uma maneira deles escolherem, tá certo? E já saí contratado, mas passei pelo Brasil, né? Uma parte da família estava no Brasil, então depois fomos para os Estados Unidos, então. Aí lá, digamos,
Passei 2 anos inicialmente, mas aí o reitor do ITA, que era um bom professor, uma boa pessoa, tá certo? Ficou insistindo comigo para voltar, porque afinal de contas eles tinham mantido meu salário na França durante o doutoramento, tá certo? Lá não, mas durante o doutoramento. Então começaram a cobrar. Aí eu resolvi que era minha obrigação voltar para o Brasil. Cheguei aqui no meio da Revolução. No meio em 64, né? Havia bomba, essas coisas todas. Estava um negócio meio difícil. Eu não consegui um tostão, passei 6 meses não consegui um tostão, fazer sempre pesquisa. Naquela época eu era fanático. Se eu não estivesse no laboratório, eu ficava doente, tá? O senhor chegou a escrever 20 artigos por ano nesse período? Nesse período que eu estive lá, nos Estados Unidos, sim. Mas quando o senhor voltou ou logo nesse primeiro... Nesse primeiro fase foi uma fase mais produtiva, porque, sei lá, era vida e morte, né? Quando eu voltei depois, na segunda eu já estava mais folgado, podia ir a concerto, etc. Né? Mas aí vim para Campinas, né? Eu tentei primeiro ir para a USP, São Paulo. Chegaram a oferecer meio prédio para o meu laboratório e com Schemberger, que era muito meu amigo, lembra que o Schemberger esteve escondido na minha casa lá nos Estados Unidos durante uns meses, 2 meses por aí, tá certo? Enquanto eu estava com medo de ser preso. Quando ele voltou, ele foi preso. Disseram que estava tudo bem, que ele podia voltar, mas aí foi uma prisão rápida, tá certo? Mas o Schemberger fazia questão que eu fosse para a USP, eu estava com negociações, estava com os contratos prontos. Aí o Buzaide, não, o nome dele, Buzaide disse, não, era inimigo do Schemberger, obviamente, né? Sabia que eu era ligado ao Schemberger. Aí o Buzaide disse não, que não precisava de ninguém desses laboratórios vagabundos, tal. A USP não tinha lugar para mim. E o grupo que estava vindo comigo, tá certo? Inclusive o Parada, que já estava lá, já tinha sido contratado, foi despedido, tá certo? Quando eu, digamos, logo depois que eu conversei, eu fui conversar com o Buzaide, e o Sala me acompanhou, que é um nome da FAPESP, importante, né? Enfim, o Sala me ajudou bastante, tá certo? Apesar de ele também não gostar muito do Schemberger. ali cada um... Eles se matam de foice, tá certo? Mas há uma certa solidariedade quando tem um inimigo comum, né? Com o Buzaide ficava todo mundo amigo. E aí, então, Guimarães Ferreira me lembrou que aqui em Campinas estava se montando uma coisa, etc e tal. E ele que estava fazendo um grande esforço para ouvir, ele tinha me arranjado uma verba da FAPESP e uma verba do CNPq, que era suficiente para montar 3 laboratórios que eu achava que era o mínimo eu ser um pesquisador, simplesmente, um pesquisador, um professor, etc. Então era essa a ideia. Então esse dinheirinho foi mantido, se eu viesse para Campinas, seria mantido. Ele conversou lá com os representantes da FAPESP e do CNPq, aí eu fui digamos, tinha voltado já para os Estados Unidos, né? Voltei outra vez para cá, etc. E aí eu resolvi conversar com o Zeferino. Já conversei com o Zeferino me prometeu até helicóptero. Não, estou exagerando um pouco. Mas enfim, eu perguntei para ele, professor, por que o senhor vai fazer esse esforço? Eu venho aí com uma meia dúzia, uns 10 pesquisadores, etc. Um esforço grande, uma universidade pequenininha como essa aqui. Ele pensou, falou assim, olha, cada artigo que você fizer, ou se eu fizer, 10% é para mim, é meu mérito. Então, aí eu fiz as contas e falei, eu acho que ele vai falar. Foi sincero, não era pela grandeza do Brasil, não era por nada disso, tá certo? Então, cá vim eu e trouxe lá um bocado, algumas pessoas comigo. Inclusive muitos americanos, né? O senhor chegou, estava começando a ser estruturado o Instituto de Física, já estava pronto? O Instituto de Física estava em outra direção, porque o Damir era o diretor, e ele era um diretor, mas vinha aqui em tempo parcial, etc. Vinha uma vez por semana. Mas ele, digamos,
estava na área que eu acho nuclear, que já estava meio passada. Naquela época eu ia fazer um esforço e a única coisa que eu sei é estado sólido, tá certo? Então eu tive que aos poucos converter o Instituto de Física num grupo de estado sólido, quer dizer, semicondutores principalmente do estado sólido. Então, resolvi vir para cá. Era um campo digamos, de cana-de-açúcar, tá certo? Onde está a Unicamp hoje. Eu estava num prédio velho da cidade, aí numa escola antiga, né, Culta Ciência, eu acho que chamava. Não era Culta Ciência, era uma escola qualquer da cidade. Ali estava abrigada a universidade. Bom, cá estou. E, professor, como foi? Porque o senhor passou muitos anos na Bell, que, como a gente falou, era um dos centros no mundo em estado sólido, num período que estava tendo um grande avanço na área de lasers e semicondutores. Sim. E o senhor volta para o Brasil, e uma coisa que sempre me impressionou é quando eu vejo a oportunidade que foi trazida para Campinas, né, de fortalecimento, trazer o que tinha de mais avançado, né, lasers, grupos de lasers, semicondutores, fibras óticas, laser em telecomunicação. Sim. Como que foi esse pensamento de... Bom, era o que eu estava fazendo lá, não inventei nada. O que eu fazia lá era semicondutores, basicamente. Eu fiz um pouquinho com outros materiais, mas principalmente semicondutores. Eu sabia que o semicondutor teria, o transistor já tinha sido inventado. Aliás, era um pessoal da Bell que tinha inventado. Mas não estava mais lá, eles inventam e depois vão embora. Então, o que aconteceu lá? Aconteceu que a Bell continuava sendo, digamos, o centro do mundo naquela época, mas em física em geral, tá certo? Não tinha física nuclear, não tinha essas coisas que interessavam. A física que interessava para a indústria, tá certo? Era lá feito dentro da Bell. E era realmente, para vocês terem uma ideia, ela tinha 3 ou 4 locais lá nos Estados Unidos. O Murray Hill, para onde eu fui, tinha 20 mil pesquisadores, só fazia pesquisa, 20 mil. Desses 20 mil, 3.500 eram doutores, mas depois tinha muito engenheiro, auxiliares, etc. e tal, né? Eu mesmo tinha 3 ou 4 auxiliares durante um bom tempo lá. Mas, enfim, além de jovens pesquisadores que trabalhavam comigo lá. Mas então, a Bell era realmente um paraíso, porque nunca ninguém me disse o que fazer, nunca ninguém me disse. Cheguei lá, me deram uma sala do tamanho dessa aqui, não muito maior. Enfim, e um papel que eu podia comprar o que eu quisesse, tá certo? E eu era absolutamente ignorante. Eu era um físico teórico, eu fazia física, fiz teoria lá na França, né? Porque lá também não tinha muito equipamento para mexer, só tive chance de fazer teoria. Fazia teoria lá e cheguei lá, de uma hora para outra, me dão uma sala e, digamos, e um papel para comprar o que quisesse. Eu não sabia o que comprar, mas o Sérgio Porto estava lá. Ele realmente me ajudou um pouco lá no começo, né? Eu montei minha sala, meu laboratório, e aí saí publicando como uma besta lá. Então, mas o senhor traz essa fronteira para a Unicamp. Trouxe isso para a Unicamp, essa experiência de tudo, de como montar um laboratório eficiente, tá certo? Como conviver e trazer pessoas para junto, tá certo? Eu vim para a Unicamp. O senhor trouxe o Sérgio Porto, o senhor trouxe o Ripper, o senhor trouxe uma equipe. Isso, não, e trouxe eu trouxe americanos, argentinos, não me arrependo, não, eram bons pesquisadores, difíceis, mas bons pesquisadores. Indianos, o senhor trouxe vários? Trouxe uma meia dúzia de indianos, né? Trouxe um monte de gente do exterior. Também eu fazia, circulava no mundo recrutando o pessoal de fora, tá certo? E no Brasil também, estava tentando trazer gente do Brasil para cá, tá certo? E o Instituto de Física virou uma potência. Virou, olha, tinha uma publicação americana chamada Laser Fox, que publicou um artigo dizendo o maior laboratório de lasers ao sul de Bell Labs, quer dizer, que vai a maior parte dos Estados Unidos, inclusive, tá certo? E era mesmo, era
um laboratório extremamente bem fornecido, consegui um dinheirão, tá certo? Porque depois, talvez por causa do meu estilo mais voltado a coisas práticas, tá certo? A FINEP deu o dinheiro que eu quis, certo? FINEP, Banco Mundial, todo mundo me deu dinheiro. Até o Banestado aqui consegui dinheiro desse, tá certo? Enfim. E aí foi montado um sucesso, um bom instituto de física, tá certo? Eu acho que estava indo bem. Não era Harvard, não era MIT, lá tinha mais gente de qualificação. Mas eu acho que o nosso institutozinho aqui estava crescendo, tá certo? E professor, qual foi a influência disso, dessa qualidade da temática, para o entorno da Unicamp? CPQD, Telebrás, todo o programa, vamos dizer assim, que começou a sair da universidade para começar a caminhar mais para, vamos dizer assim, algo industrial, né? Para o mercado. Pro mercado. Não, esse nome é feio, tá certo? Tudo bem. Veja bem. Já naquela época, em 75, eu tive as ideias da Codetec, da Ciatec, etc. A Ciatec, a ideia da Ciatec atraiu o CPQD para Campinas. Foi essa ideia que foi elaborada com Aldo Vieira da Rosa, que talvez vocês tenham ouvido falar, que é professor emérito de Stanford, tá? Que era muito meu amigo, desde o ITA ele já era meu amigo, apesar de ele ser coronel, etc., naquela época, depois ele foi brigadeiro, mas ele era, de militar não tinha nada, tá certo? Ele era bem pouco militarizado, eu acho que eu nunca vi ele de fada. Não, foi o dia que o ministro foi lá, o brigadeiro Eduardo Gomes, no dia que o Eduardo Gomes foi lá, naquele dia ele botou uma farda. Estava toda amarrotada, mas ele tinha uma cabeça privilegiada, muito inteligente, muito dedicado, né? Quando eu solicitei, ele veio para o Brasil para ajudar a criar a Ciatec justamente, né? Para pensar lá, conhecendo as coisas importantes da Ciatec, etc. Agora... Quer dizer, o modelo de Stanford, o senhor achou que era interessante? O problema era o seguinte, eu tinha visitado o Vale do Silício, hoje ele está muito maior, mas naquela época ele já era importantíssimo, não era certo? E vi que a ideia consolidou a ideia de que a agregação é muito importante. A Bell Labs era uma agregação de cultura, de cabeças intelectuais de diferentes tendências, diferentes áreas de conhecimento. Muito diversificado, tinha gente fazendo psicologia lá, sempre aplicada a comunicações, etc. e tal. Mas tinha de tudo lá na Bell. E eu achei que isso era o futuro da ciência. Grandes concentrações de cientistas e com indústria nascentes, com outras atividades circundando, mas concentrado. E é uma ideia muito adversa aqui no Brasil. O pessoal quer distribuir tudo direitinho. Meio quilo de cada de frango para um, meio quilo de frango para outro, etc. Não é uma coisa da concentração, tá certo? E banquete se faz sempre com concentração, tá certo? Então, se quiséssemos ter um desenvolvimento, coisa a gente tinha que concentrar. Então, por isso que foram criadas a Codetec, a Ciatec, para atrair não somente instituições de ciência, como o CPQD, tá certo? Mas também indústria nascente, tá certo? A indústria pequena hoje e foi isso eu aprendi em Stanford, né? Nas visitas que eu fiz para o Aldo, eu fui lá, visitei muitas cidades lá o Vale do Silício. Tinha inclusive um empresário de lá que tinha sido meu professor no ITA, estava lá como empresário, né? Ele não tinha titulação, mas era um cara muito bom. Estava lá fazendo as suas empresinhas e aprendi também com ele muita coisa, como tapear o vizinho, por exemplo. Você namorava a secretária do seu concorrente para ter alguns segredinhos, tá certo? Nós estamos então falando de um episódio que está de uma iniciativa da década no início de 1970. Não, final de 1970. A ideia, quer dizer,
as pessoas entenderam o que estava atrás, o que o senhor queria, quer dizer, deu certo. Olha, que obstáculos o senhor encontrou para fazer isso? Tinha uma pessoa diferenciada como o prefeito de Campinas, Guimarães Teixeira. Ele acolheu essas ideias, ele era muito meu amigo, acolheu plenamente essas ideias. É claro que depois dele veio um outro prefeito que abortou o empreendimento, etc. Depois veio outro que a gente conseguia. Foi turbulento. E hoje está enterrado a CETEC, né? Enterraram a CETEC. Não tive o Zeferino sempre aberto, deu apoio absoluto, tá certo? Entendeu, etc., e deu apoio mesmo. Mas a Unicamp inteira reacionária. Pode. Reacionária, querendo manter os seus próprios padrões. A inovação, tá certo? Não é uma coisa que as pessoas aceitem facilmente, porque eles têm que mudar. Eles têm que, digamos que, se adaptar, fazer uma nova adaptação. Então, houve uma reação muito grande dentro da Unicamp, até hoje, né? Até hoje a gente vê. Eu quero construir um museuzinho aí. O pessoal do Instituto de Artes se opõe. Imagine só. O fato de estar na universidade não quer dizer que ele seja progressista, tá certo? Eles abrigam bem o progresso, mas reagem muito também. A universidade é sempre difícil de lidar, tá? E essas ideias eram a força do Zeferino, que me dava um apoio absoluto, que conseguiam consagrar lá. Eu me lembro que eu criei na Unicamp um centro de pesquisas em engenharia genética, que está. Então, na hora que... Porque eu vi que o Instituto de Biologia não dava para fazer nada lá dentro. Aí tive que criar um centro, convidei já tinha 10 pesquisadores, mais ou menos. Inclusive o Jorge. É o Jorge Guimarães? Jorge Guimarães, era um dos jovenzinhos que eu contratei nessa época. Então já tem, que iam fazer. A reação da biologia foi violenta, tá certo? Tanto é que quando o Zeferino foi substituído e eu não entrei como reitor, que tinha sido eleito, o primeiro eleito em primeiro escrutínio, o único eleito em primeiro escrutínio, tinha sido absoluta a minha escolha. Mas, obviamente, por causa das minhas posições contra o programa nuclear, o Zeferino saiu e botaram o Plínio lá, que era um indivíduo... Bom, ele nunca tinha saído do estado de São Paulo, tinha ido uma vez a Minas Gerais para fazer uma briga de galo, mas só isso que ele tinha feito na vida, tá certo? Então ele não era muito bem informado. E o pessoal da biologia montou em cima dele, lá da odontologia, etc. E reagiram, fecharam o centro quando eu saí, tá? Muito bem. Quer dizer, então a questão cultural foi uma das questões importantes para não dar certo. Foi. Esse caso não foi. A Codetec sobreviveu, né, porque tinha mais autonomia, que era uma outra ideia, né? Então a Codetec sobreviveu, mas a reação deles à CETEC foi tão grande que conseguiram fechar. Isso no governo de um rapaz da esquerda lá, como é? O Tavares. Fecharam toda a possibilidade de contato, botaram trancas lá, etc. Não tinha mais como entrar na Unicamp, da CETEC para a Unicamp, tá certo? E a ideia fundamental era que a Unicamp serviria como âncora desse desenvolvimento, né? Então, mandou fechar. Aí eu fiz um processo, o juiz era meio simpático, ele foi obrigado a abrir, mas ele dificultava tudo, tá? Enfim. Agora, algumas iniciativas que o Brasil chegou até, talvez, a ensaiar um certo sucesso e acabaram, assim, naufragando, talvez. Uma foi em fibras óticas, né? O Brasil chegou a ser... Chegou a ter, já tinha tecnologia, etc. Não, veja bem, isso é um outro fracasso. Isso. E qual foi a razão desse? E o outro em química fina e fármacos, que o senhor se envolveu também, e também acabou não dando certo. Quais as razões?
Cada um teve uma razão diferente. É isso que eu imagino. As fibras ópticas estavam indo bem, estava um projeto grande, já tinha 3 ou 4 empresas começando, usando um processo que tinha sido desenvolvido na Unicamp, e o Ripper estava envolvido, na Unicamp junto com a Telebrás já, né? Isso é um pouco depois, tá certo? Esse projeto estava indo bem, acho que ia dar certo, só que Antônio Carlos Magalhães fez um contrato com uma empresa japonesa, que eu não vou lembrar o nome, mas não é das mais conhecidas, mas era uma empresa produtora de fibras ópticas, e comprou uma quantidade de fibras ópticas que está tudo jogado aí, porque logo elas ficaram ultrapassadas como qualidade, mas uma quantidade enorme de fibras ópticas que acabou, não dava mais para a indústria brasileira funcionar. Fecharam-se as jovens indústrias de fibras ópticas e o esforço que a Telebrás estava fazendo, fomos obrigados a fechar. Aí a questão de química fina, fármaco. Como o governo posterior ao governo Geisel, digamos, seguia a linha do Geisel, de emancipação, tá certo? O Geisel foi uma pessoa pensando num Brasil independente, etc., né? Então a ideia era tornar o Brasil meio independente. A Coretec, que era a empresa que eu tinha, que era mais ampla, que fazia um monte de coisa, resolveu se dedicar ao projeto de produção de fármacos, porque o governo pediu. E nós fizemos um projeto que era muito bem feito. Os recursos eram transferidos para as empresas, jovens ou antigas, e eles contratavam a Codetec, estava vinculado. Só haveria se eles contratassem a Codetec. Já contratava a Codetec, que tinha uma concentração já boa de pessoas competentes na área de química fina principalmente, tá certo? Então, a gente desenvolveu um produto. Lembra que a farmácia nacional, tinha umas 330 produtos naquela época. Então a gente teria que desenvolver esses produtos por engenharia reversa. Não eram moléculas desconhecidas, mas eram moléculas conhecidas que a gente desenvolveria o sistema de produção. Então, tinha a ver uma área de desenvolvimento antes, então foi bem equipado, a Codetec estava, possivelmente não tinha a não ser em grandes empresas, um conjunto de equipamentos de gente tão competente. Tá certo? Nós conseguimos produzir 80 moléculas. Escolhemos 500 moléculas e começamos o trabalho, desenvolvemos 20 foram aproveitadas por esses usuários. Mas aí veio o governo Fernando Henrique, que acabou com o projeto, com a legislação que ele fez de patentes. Essa legislação é entreguista, digamos, mas ninguém conseguiu revisar ela propriamente dita. Basta dizer o seguinte, na legislação geral do mundo inteiro, conseguiu-se colocar, todos os países, que existia uma quarentena de 10 anos para poder desenvolver as indústrias locais. O Brasil foi o único país que desistiu dessa série. A Espanha, nessa série, conseguiu, a Índia conseguiu desenvolver, digamos, as suas fórmulas, os seus produtos. O Brasil desistiu por escrito, tá certo? É uma indecência, tá certo? Uma indecência. Esse senhor Fernando Henrique, que era meu amigo já há muito tempo, porque ele também não se dá muito bem lá com o Schemberg, com aquele pessoal lá da... Enfim, mas... Aí o senhor comprou uma outra briga. Aí o senhor resolveu fazer um síncrotron. Não, a história do síncrotron, querem a história do síncrotron um pouquinho? Sim. Eu já era presidente da CPFL aqui, né? O governo Montoro, eu o presidente da CPFL. Aliás, o título era vice-presidente executivo, mas o presidente não deixava entrar na fábrica, na empresa. Era o Zé Goldenberg. Mas era só para inglês ver, né? Quem mandava lá era eu. Então, o Silon veio conversar comigo que havia esse projeto, que tinha sido, o Linaldo tinha aprovado. O Linaldo era uma pessoa muito evoluída, sabe?
Tá. Ele era presidente do CNPq, né? Presidente do Presidente do CNPq. CNPq. Tinha esse produto. E não havia ministério ainda naquela época? Já havia, Não, não. não, acho que não. Não, acho que havia sim. Havia. Quem acabou com o ministério foi o mocinho lá da Lagoas, né? Fernando Collor de Mello. Collor, isso. Mas foi meio que ao longo da estruturação do projeto que o Ministério foi criado. Ele estava lá naquele começo. Isso, é. Então, veja bem. Então, o que aconteceu? Como é que se diz? Essa legislação quebrou a possibilidade de você fazer essas coisas, etc. Não era impossível. O custo seria muito mais elevado, a concorrência seria muito elevada. Eles tinham alguns elementos da lei que permitiam que o pessoal vendesse o produto diretamente no Brasil, etc. Tal. Não dava mais para concorrer. Foram fechadas 1.050 estações de produção que era uma coisa recente, tinha mais 300 projetos aprovados. Tá? Então, acabou-se com a indústria química nacional. Até hoje a gente está sofrendo isso. Por isso que a gente, na pandemia, não tinha condições de fazer IFA. Não temos competência nacional mais, muito menos do que tinha naquela época. Havia algumas empresas que, inclusive com fórmulas próprias, tá certo? Né? Teve um negócio que eu botava debaixo da língua para evitar ataque cardíaco, né? Que era uma invenção brasileira do Kurt Pulitz, que foi membro da Coletec, foi muito ligado sempre a nós. Né? Mas, enfim, já existia algum estudo de biologia molecular no Brasil, etc. Tal, né? Já existia um bocado de trabalho em química fina em universidades. Acabou inclusive nas universidades, porque não tendo onde usar, tá certo, aos poucos os pesquisadores desistem, né? Foram mudando de área. Foram mudando de área, né? E agora aí, voltando ao 5. Voltando ao 5. Então, o Silão chegou para mim e falou, olha, tá lá, mas os cariocas não se entendem, etc. O Roberto Lobo era uma iniciativa do Roberto Lobo fazer um aparelho grande, mas não sabiam se compravam, fazer ou ter, mas não sabiam se compravam, se faziam, quem fazia, etc. Que a distribuição lá no Rio, onde que seria, etc. Aí convidei os membros, o Peluso Ferreira, que era carioca, mas, digamos, carioca, mas pensava no Brasil todo, o próprio Roberto Lobo, fizemos uma reunião, digamos, na CPFL, né? E aprovaram a vinda para São Paulo. Os cariocas reconheceram, o Lito Lopes não estava lá, na reunião não estava ainda. Mais tarde ele estava envolvido, e ele, eu acho que se opôs. Mas, de qualquer maneira, o Renato Acha, que era o ministro de então, que ia fazer a decisão, era meu amigo, me conhecia, tinha visitado tudo aqui em Campinas, visitamos outros lugares do estado de São Paulo juntos, ele queria conhecer, era um cara inteligente, né? E conhecia bem o Brasil, etc. Então ele acabou aceitando, contra o Leite Lopes, que era amigo dele, tá certo? E ele acabou aceitando a minha proposta de viesse para Campinas, tá? E veio para Campinas, e eu acho que foi uma boa coisa, porque havia mais espaço aqui. Aí reconheço a importância que teve o Silão Gonçalves da Silva. O Silão que realmente organizou a coisa. Eu perguntei para o Silão, você quer ser pró-reitor da Unicamp ou encarar esse projeto aí que não tem nada, não tem nenhum tostão, nem nada, etc. Ele desistiu da pró-reitoria da Unicamp para poder, porque o pró-reitor sempre tem um salário melhor, etc. Mas, enfim, ele preferiu vir para fazer esse projeto e levar à frente. Ele tinha muita força, energia própria, tá certo? Trabalhou muito, etc. Trouxe gente excelente que já estava no projeto, aliás, na iniciativa dele. O Ricardo,
Não veio por causa do Silon, ele já estava no Rio de Janeiro envolvido, tá certo? Pelo Roberto Lobo, que ele era de São Carlos. Né? Quem envolveu ele foi o Roberto Lobo, tá certo? Então, mas vieram o Ricardo, a Lil, vieram muita gente boa, bem competentes na época, tá certo? Veio para Campinas e tal, aí do resto, então, é história. Isso. Então, mas como é que o senhor viu, então, desde o síncrotron, a evolução, CNPEM, Laboratórios Nacionais e o Sirius? O senhor enxerga, então, esse como um dos sucessos? O maior sucesso foi isso, e a ideia não foi minha, a ideia foi do Silon, de envolver alguns biólogos, não era fazer um instituto de biologia, mas foi envolver alguns biólogos. O Ricardo encrencou com isso, não quis a cidade nenhuma, ele pediu demissão. Foi embora, tá certo? O Ricardo foi embora, foi depois recuperado aí pelo... Não vou dizer o nome, porque... Está aqui ao nosso lado. E o Ricardo foi realmente essencial para os Sirius, né? E ele formou pessoas, importante para mim, às vezes, não é tanto a pesquisa, mas é a formação de competência, né, em ciência, isso que é importante, tá? Nessa parte de formação de competência em ciência, o senhor tem um outro projeto. Mais um desafio que o senhor se meteu. Quer dizer, mais um desafio que é a Ilum. Que ideia é essa? Como é que está? Olha, nenhuma ideia boa nasce sozinha, né? Eu conversei com muita gente, etc. Eu tive duas experiências. Da École Normale Sup, que sabia como funcionava a École Normale Sup, e sabia como funcionava o ITA. Essas duas experiências me indicaram mais ou menos coisas, mas teve antes disso uma preocupação. Eu comecei a ver que os talentos jovens brasileiros que se verificavam em Olimpíadas, etc., perdia-se quando iam para a universidade, porque eram massificados. As universidades brasileiras são massificantes. Unicamp, todas elas massificam, quer dizer, elas homogeneizam. A qualidade pode ser boa, pode não ser boa, mas é muito homogeneizada. Não há espaço para exceções. E, inclusive, as tentativas de, digamos, de fazer alguma coisa dentro das universidades têm sido rejeitadas pelo grande corpo docente e de estudantes também, discentes também. Então, o que acontecia? Eu achei que uma escola diferente poderia fazer isso, tá certo? Aí, conversando muito com os membros do CNPEM, digamos, muita gente, né? Conversei, acabei tendo uma fórmula mais ou menos, mas depois essa fórmula foi acabada pelo Fázio, pelo Zé Roque, etc., por muito mais gente ali que ajudou, tá certo? Então, mas no começo, aquela coisa, a ideia inicial era ter um espaço para gênios. Não pode falar isso alto, porque o PT vai me xingar, que eu tenho elitista, vamos dizer. Mas eu acho que esse pessoal é essencial para o progresso, para a inovação, tá certo? E eles não são bem compreendidos pela universidade. Então, achei que uma escola especial... Aliás, Napoleão pensou nisso antes de mim. A École Normale, a Polytechnique em Paris, foram criadas pelo Napoleão, tá? São escolas especiais, tá certo? Para talentos. E nessa altura ele está o aluno está onde? Está na graduação, no mestrado, no pós-doutorado? Não, está na graduação. Está na graduação. Porque realmente quando você pega um aluno já formado, ele vem com vícios, não é vícios, ele vem com insuficiências, vem com vícios. E eu queria, aliás, um dia ainda vou estender isso até o jardim da infância. Começar a pegar os meninos mesmo, tá certo? Seria essencial, né? Mas aí fica muito elitista. Nesse campo ainda... Aos poucos, né, professor? Daqui a uns 10 anos, né, professor? Daqui a 10 anos, tá bom. Mas, enfim, a ideia é, então, que eles têm um tratamento especial. Nós estamos aprendendo, reconheço que é um aprendizado. Essa escola está funcionando, mas ela vai mudar. Vai ter uns 3, 4, 5 anos de aprendizado inicial, tá certo? E o pessoal lá está sendo cobaia, os meninos lá. Mas estão felizes, estão contentes, quantos né? Alunos? São 40. 40 por ano, a gente recebe só 40.
Estão querendo fazer semestral o negócio? Tem mais 40 agora? Não, isso as pessoas sempre pensam, né? Sempre tem uma pressão para aumentar, mas eu acho que esse comecinho temos eu acho que não deve, não. Depois a gente discutir bem. Mas, professor, enquanto o senhor fez tudo isso que o senhor nos contou rapidamente aqui nessa conversa, o senhor colecionava. Enquanto o senhor fazia ciência, enquanto o senhor fazia gestão, enquanto o senhor fazia política, o senhor colecionava. E o senhor tem hoje uma coleção de arte que é... melhor que a do Rockefeller. Melhor que a do Rockefeller. Não, conta um pouco dessa coleção e conta o que o senhor pretende fazer com ela, porque a sua generosidade está exigindo que o senhor compartilhe isso com todo mundo. Né? Eu queria que o senhor contasse um pouco disso. Bom, eu sempre prestei atenção nas artes, talvez uma herança de família, porque meus tios... Meu pai morreu, eu tinha 14 anos, não me lembro muito bem. Minha mãe eu tinha 4 anos e pouco quando ela morreu. Mas eu me lembro bem da família, de alguns dos irmãos da minha mãe e do meu pai também, tá certo? Irmãos e irmãs. E eles têm uma vocação, digamos, artística, intelectual, tá certo? Minha tia era professora da USP, de espanhol, e um tio gostava muito de literatura, etc. Né? Um tio também, o meu tio também, apesar de ser militar, era intelectual, tinha uma vasta biblioteca que eu me aproveitei muito, tá certo? Gostava de música, etc. E tal. Mas eu comecei a música, realmente, me envolver com música. Quando tinha 14 anos, 15 anos por aí, eu já colecionava meus disquinhos, tá certo? Eu já tinha minha vitrolinha, etc. Tal. Enfim. Então, mais tarde, é claro que a gente é exposto aos poucos a certas coisas, né? Eu acho que foi uma evolução progressiva. O ITA era um deserto, não tinha nada intelectual lá, nada assim de literatura, nada disso, tá certo? Foi um período de dormência, tá certo? Depois eu fui para Paris e eu acho que o que me despertou mesmo foi em Paris. Em Paris eu vi coisas que não se viam no Brasil, né? E lá eu comecei, já comprei meus quadros lá, já fiz umas comprinhas lá, apesar de ser um estudante de pós-graduação. Apesar de ser estudante, comprei. Eu consegui, por exemplo, que um pintor pintasse uma vista da catedral, tá certo? Que do lugar que eu escolhi, que era a ponte que eu passava de vez em quando, etc. Naquela época, eu contratei ele para fazer um quadro naquele lugar. Quer dizer, enfim, não tinha como pagar muito bem, mas em todo caso. Mas ele gostou de fazer o quadro. E, enfim, comecei a me interessar por arte. Como pessoas se interessam por corrida de cavalo, corrida de automóveis, e tal, me interessava muito mais por arte. Né? Visitava museus lá e tal. Percebi que os meus colegas franceses não conheciam o Louvre, por incrível que pareça. Eles eram tão fanáticos ali que um deles conhecia, tinha um que conhecia. Conhecia bem vinhos e o Louvre. Tá certo? O que faz um francês, um parisiense é isso. Tá certo? Queijos também. E aí, quando eu cheguei no Brasil, vi as oportunidades, porque acontecia que aqui tem muita gente, muitas pessoas, cujos pais, avós, influenciados até por Pedro II. O Pedro II tinha uma vocação, gostava muito de arte, né? Tinha uma boa coleção de antiguidades, etc. Né? Tem algumas peças que foram dele. E a moda no Rio de Janeiro primeiro e depois em São Paulo era de comprar coisas desse tipo. Os filhos já não estavam mais interessados e vendiam baratinho, tá? Vendiam a preços de 50 anos, 60 anos atrás, tá certo? Uma outra fonte minha boa são os embaixadores. O embaixador ganha um dinheirão quando está no exterior. Compra, eles às vezes têm bom gosto, compra coisas muito interessantes e quando chega no Brasil o salário deles é reduzido a uma coisinha assim, quase um pouquinho acima do salário mínimo. Tá certo? O patrimônio é descartado. Aí eu espero 5 anos. E assim o senhor foi montando etc. Hoje eu tenho uma rede de pessoas
que procuram coisas para mim, tá certo? No Brasil, né? E de vez em quando vou a Paris, comprar umas coisinhas lá, tá uma boa desculpa para ir a Paris, né? E o senhor quer montar um museu com Eu essa? quero hoje montar um museu. Acho que se você tem uma peça, tudo bem, você tem direito de ficar com ela. Mas se você tem uma coleção, você tem que compartilhar, tá certo? Não é porque eu sou petista, mas é porque é uma vocação, quer dizer, sei lá, eu acho que, digamos, que isso seria Campinas é uma cidade, digamos, provinciana, muito atrasada, não tem um museu que presta. Tem umas coisinhas aí, mas não merece chegar até lá, tá? O esforço de chegar. E eu achava que Campinas, que a minha obrigação com Campinas é fazer com que Campinas tenha um pouco mais de, digamos, de desenvolvimento cultural. E acho que para o Brasil, aliás, tem uma disputa, né? Me foi oferecido o prédio da Caetano de Campos, como sabe, lá em São Paulo, aquele prédio grande, que nasceu, a Universidade de São Paulo nasceu lá, né? Enfim, e eu frequentei, né, esse prédio. Então, sugeriram, não foi uma sugestão firme, mas sugeriram que eu podia considerar São Paulo, mas aquele local está tão degradado, então o ambiente lá está tão difícil, tá certo? E além do mais, eu não gostaria de ficar tão longe assim dos meus, dos meus brinquedos, né? Eu sou um pouquinho egoísta, eu sou, tá certo? Mas, enfim, mas eu achava que Campinas podia fazer, e eu andei fuçando por aí, convidei os dois reitores e o prefeito. Discutimos essa possibilidade, o prefeito se dispôs, apesar de ele não ser, digamos, ideologicamente da minha área, tá certo? Enfim, e apesar disso ele concordou, tentou ajudar, etc. Tal. Hoje deve estar havendo uma reunião de 3 ou 4 secretários da prefeitura para tentar forçar o prefeito a sair da concorrência, porque o prefeito tinha um projeto que concorria, tá certo? E tentou até fazer, já fez uma proposta para o governo, etc. Mas aí tá, aqui ele deixou-se convencer que realmente o mais importante seria fazer um museu, né? A área cultural foi muito abandonada, ela já foi muito melhor em Campinas. Houve época em que houve movimento, a orquestra concorria com São Paulo, tá certo? Concorria com São Paulo, dizia lá, o próprio maestro de São Paulo, que era meio briguento, quis brigar com a gente, porque a gente estava querendo sair no mundo na imprensa, tá? Enfim, e aí... Inclusive o senhor foi secretário da Cultura aqui. Né? Foi. 15 dias, fui lá, briguei com... Eu não consigo ter chefe, tá? E o prefeito era mandão. Como Guimarães Teixeira, não. Guimarães Teixeira... Magalhães Teixeira, ele era, digamos, realmente concordava comigo, quase tudo. Ele, enfim, mas os outros eu sempre tive encrenca. Professor, talvez para encerrar, né, na visão do senhor, quais os principais desafios para a ciência brasileira? Eu acho que há um mal na ciência brasileira, que é essa cultura um corporativismo muito grande. Ninguém tira um professor da coisa, o professor pode não fazer nada, ser absolutamente ignorante, não se consegue livrar dele. E conversando com o reitor, cujo nome eu não vou dar agora, nem depois, ele dizia o seguinte: a Unicamp tem 1/3 de pessoal que trabalha sério, 1/3 que não trabalha e outro 1/3 que atrapalha os que trabalham, tá certo? Então, e é verdade, tá certo? Porque há uma coisa, existe um corporativismo, uma defesa um dos outros, é uma classe, etc. Né? Depois existe contra isso também uma concorrência. Então, fulano quer beneficiar, mas também quer acabar mas só com os que produzem. Porque o que produz deixa o segundo, o que não produz, digamos, na berlinda, de qualquer maneira. Mesmo na própria consciência, tá certo? Eles sabem que são ruins, que são
medíocres, etc., né? Então, o cara que aparece, o cara que produz, etc., é um empecilho, é um inimigo, tá certo? Então, esse problema, eu acho, tem que ser removido. Existe também na cultura brasileira um outro problema que é o distributivismo. Você é democrático se você compartilha, mas na hora de fazer o dinheiro não é para todos. Não dá para todos, todo mundo. Dá-se pouca coisa, não dá para ninguém fazer nada. Então, esse dinheiro tem que ser concentrado naqueles que têm possibilidade de reprodução, de criar mais coisas, de realmente produzir cientificamente, seja lá o que for, ou tecnologicamente, etc. Mas tem que ser concentrado. Além do mais, essa concentração aumenta enormemente a eficácia. Isso que é o problema, tá certo? Não, veja bem, que você conhece Boston por causa do Harvard, MIT, etc. Né? Conhece a Califórnia, que tem 2 ou 3 centros, que são centros concentradores. Cara. E a universidade é ideal para funcionar como âncora, tá certo? Então, só que as universidades brasileiras reagem a isso, porque vem, digamos, naquilo, a oportunidade para alguns, e não para todos, tá certo? Existe uma certa, uma pseudodemocracia aí, que realmente destrói qualquer coisa, tá certo? É só ver o que aconteceu. Olha, vou falar, vocês têm liberdade de botar isso. Sérgio Rezende era um indivíduo extremamente promissor. Fui eu, pedi para o Antônio Cândido, que era meu amigo, e a Aziz Absabe assinaram uma carta para o Lula para botar o Sérgio Rezende, tá certo? Foi um desastre, porque ele é bondoso, tá certo? E fez uma distribuição democrática, ficou muito popular, tá certo? Mas a ciência deu para trás, tá certo? A ciência não houve progresso na época do Lula, tá certo? Tem uma exceção, o CNPq progrediu, mas o CNPq progrediu por outras razões, de razões às vezes até afetivas, etc. Mas foi, eu estava contando aí eu contei para você, né, que houve um período do Fernando Henrique que o orçamento virou 1 milhão, foi para lá para baixo, tivemos que mandar a gente embora, tá certo, para poder sobreviver. Não há uma percepção geral, inclusive do Fernando Henrique, de quanto é importante a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico para o futuro do país, tá certo? Então, isso não está na nossa cabeça, tá certo? A gente fala sobre isso, mas não vive, tá certo? Professor, muito obrigado. Foi muito bom conversar consigo, como sempre. Sempre, sempre. Obrigado. Apesar de eu não ter ninguém trazendo um café, trouxeram um cafezinho? Trouxeram, já estamos todos. Obrigado, professor. Muito bom, professor. Eu quero saber se eles gostaram. Gostaram. Esse aqui virou seu fã, que já tá...